Bom dia, hoje é dia 12 de agosto, curso de antropologia, e hoje a gente vai trabalhar o tema da comunicação intercultural em saúde. Então, retomando, né, o conceito de cultura, tal como aparece ali no texto da Sterling Langdon e do Flávio Wieck, a cultura pode ser entendida como um conjunto de elementos que mediam e qualificam qualquer atividade física ou mental, que não seja determinada pela biologia e que seja compartilhada por diferentes membros de um grupo social. Isso é muito importante, né? Então, em um certo nível, a gente participa de uma cultura brasileira. Mas existem muitas culturas convivendo, né, dentro do Brasil e, como a gente viu, muitos sistemas médicos convivendo também, né, enquanto sistemas culturais. Trata-se de elementos sobre os quais os atores sociais constroem significados para as ações e interações sociais concretas e temporais, assim como sustentam formas sociais vigentes, as instituições e seus modelos operativos. A cultura inclui valores, símbolos, normas e práticas, né? Então, certamente, qualquer paciente, né, que vocês tiverem, vai ter valores diferentes dos de vocês, dos das famílias de vocês, dos desse campo, né, universitário no qual vocês estão inseridos, né? Então a diferença ela já começa por aí, né? Então perceber essa diferença é muito importante, né? E ela vai incluir, sim, né, símbolos, regras, normas, né, práticas, mas também a relação com outros sistemas médicos, né? Então, só retomando o caso. Então, os Baraçana são esse grupo indígena, né, que habita o noroeste do estado do Amazonas, né, no Alto Rio Negro, 939 pessoas, na Colômbia e 55 no Brasil, né? E eles falam uma outra língua, que é a língua baraçana, né? Uma língua do tronco da família linguística tucana. E daí o caso que o Flávio Wieck e a Esther Langdon colocam para a gente, né? Uma criança baraçana, João, de 6 anos, foi diagnosticado com estado de desnutrição pela equipe multidisciplinar de saúde, né? Essa equipe inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, às vezes nutricionistas. No mesmo dia, havia fartura de comida, pois os caçadores abateram um grande número de porcos no mato. Entretanto, as crianças não foram chamadas para participar da refeição coletiva. Tendo como referência o Manual de Atendimento da Criança com Desnutrição do Ministério da Saúde, a equipe definiu que a criança precisaria ser realimentada e tratada e tomar doses de eletrólitos, minerais e vitaminas. Como deve ser a interlocução da equipe multidisciplinar de saúde para respeitar o princípio de Witts-Yoga dos Barassana e a hierarquia de oferta alimentar. Então, bom, vocês mencionaram a boa relação entre profissionais de saúde e pacientes, né? Então, essa boa relação ela pode estar acontecendo no caso da equipe, né? Essa boa relação ela depende, bom, primeiro de uma constância no atendimento. No caso da saúde indígena, a gente vai ver isso. É só essa constância que vai permitir as pessoas reconhecerem que o profissional que essa equipe responde pela saúde desse ponto de vista da biomedicina, né? Segundo, né, além desse diálogo, dessa boa relação, a gente tem o diálogo, né? E daí vocês pontuaram também a importância do conhecimento. Bom, a primeira coisa daí, então, vai ser que essa equipe de saúde procure perguntar, né? Primeira pergunta, bom, mas se tem tanta carne, né? Por que essa criança não comeu? Por que as crianças não estão comendo, né? Então, a questão intercultural se coloca aqui da seguinte forma: antes de julgar, né, e falar, bom, puxa, eles não cuidam bem das crianças, né? Ou eles não alimentam as suas crianças direito. Por isso a gente tem que entrar com esse tratamento. Então vejam, isso é um julgamento, né? Então eu, a partir dos meus valores, né, e do que eu sei que é cuidar de uma criança e ter amor por uma criança, eu já
projeto, né, negativamente um preconceito e digo que esse povo indígena, né, não sabe cuidar das suas crianças. Isso é um grande problema, por quê? Porque grande parte das adoções de crianças indígenas hoje no país partem desse preconceito etnocêntrico, né? E muitas vezes não se atende nem ao ECA, né? A legislação voltada às crianças e adolescentes e que prevê, né, uma série de etapas, uma série de cuidados nos processos de adoção, né? Então, vocês vejam, né, como é que não fazer essa pergunta é uma pergunta muito simples, né? Que parte do quê? De um estranhamento. Olha, eles são diferentes, né? Tem uma diferença que está colocada aqui, né? Tem comida, crianças desnutridas. O que pode estar acontecendo? Então, a primeira pergunta é, bom, por que essa criança não foi alimentada? Né? A segunda, né, quer dizer, que deveria ser a primeira, na verdade, né, é ter no caso dos Baraçama, que falam outra língua, né, entender que o português não é a língua deles, né? A sua própria língua, enquanto profissional de saúde, não é a língua dos seus pacientes. Então, você precisa de um tradutor, ou você precisa aprender um mínimo dessa língua para conseguir se comunicar com eles, né? Então, colocar a pergunta na própria língua e ter uma tradução. Isso é o primeiro início, né? Então, isso parte dessa busca por um entendimento, né? Entendimento do outro. A outra pergunta que seria muito importante nesse caso, de uma comunicação intercultural, seria, bom, mas o que vocês fazem quando a criança está assim, né, com essa doença? O nome da doença, desnutrição, é um nome técnico da biomedicina. Não necessariamente é o nome que eles dão para essa doença. E daí você vai se abrir ao quê, né? Então, vejam que aí é a prática daquilo que a Natália Ramos está pedindo para a gente, né? Da escuta. Essa escuta, né? Então, existe uma empatia, né? Você está se abrindo a se relacionar com esse outro, com esse diferente, com esse paciente que é muito, no caso aqui, muito diferente de você, e você está praticando a escuta. Mas uma escuta que ela não é qualquer escuta, né? Não é a escuta que você vai ter e você vai continuar fazendo as coisas do jeito como você faz. Não, ela é uma escuta diagnóstica. Ela faz parte da elaboração de um diagnóstico, de um prognóstico, e ela permite a você, né, entender a relação de interculturalidade, mas os diferentes itinerários de saúde que estão colocados e as diferentes práticas diagnósticas. A da sua equipe, que parte da referência da biomedicina, e a do seu paciente, daí no caso que parte da referência de um sistema médico indígena, né? Entendendo que existem muitos sistemas médicos indígenas diferentes, tá? Então, daí essas perguntas vão ajudar você a entender que, bom, a dieta ela é feita de mandioca, né, beiju de mandioca, formigas, carne de caça e peixes. Então aí já tem uma dieta muito diferente da sua própria, enquanto profissional de saúde formado, no caso de vocês, em Minas Gerais, né? A divisão alimentar se baseia em classes etárias em gênero. Então, homens e mulheres dividem diferente o alimento, pessoas mais velhas, os anciões e as crianças também. Então, isso é um princípio de organização da distribuição alimentar. As crianças não são chamadas a comer quando há carne de caça ou peixe de porte muito grande. Então, não é que sempre que tem carne elas não são chamadas. É quando esses animais são muito grandes, né? Por quê? Porque daí existe um princípio que pode causar doença, que é o Itsioga. E daí na própria língua indígena, isso marca uma diferença muito grande, né? Porque daí você vai escutar aqui, né? O Itsioga é uma substância presente na carne
e que pode fazer mal para as crianças ou para as pessoas mais velhas ou para pessoas que estão em estados liminares, né? Então, mulheres que estão grávidas, né? Ou que acabaram de dar à luz, pessoas que passaram por um período longo de doença e estão se recuperando, ou adoentados, né? A diferenciação entre alimentos puros e impuros. Então, esse alimento, carne de caça de animal de porte muito grande, é um alimento impuro, né, que possivelmente vai precisar passar por muitos procedimentos, né, seja de moqueamento, cozimento, mas também de benzimentos, né, cozimento com pimenta para sua purificação. E daí, vocês vão entender aos pouquinhos que esse Witch Yoga regula o diagnóstico, né? E daí o diagnóstico também do porquê que essa criança está doente, né? E vai permitir aos xamãs, né, aos benzedores, aos pajés, entender a origem e a etiologia dessa doença e de outras doenças, né? Partindo do pressuposto de que o mundo é controlado por espíritos e que esse witch yoga, essa substância presente nos alimentos, atrai os espíritos ruins que podem atacar as pessoas enfraquecidas ou vulneráveis. Então, essa criança, ela está sendo acometida pela ação maléfica de um espírito, né? Então, vejam todo esse exercício que tem que ser feito, né, para você chegar em um diagnóstico, num caso de de levar muito a sério, né, essa questão da comunicação em saúde e da interculturalidade em saúde. Tá? Então, aqui só um pouquinho de Varasana, né, os costumes culturais, a música, né, algo muito presente, as danças, né, e a habitação em casas comunais. Vejam, isso já é também muito diferente do modo como a gente vive, como vocês vivem numa cidade, né? Então, divididos em casas, casas com famílias nucleares, né? Aqui moram muitas famílias numa mesma casa. Então, todos os diagnósticos de saúde, tratamentos, têm que entender esse ambiente onde as pessoas vivem, né? As suas práticas de trabalho. E isso é o que a Sterling Langdon e o Flávio Vick pedem para a gente, que é não só uma escuta, mas uma busca do profissional de, aos pouquinhos, entendendo como é que é essa cultura, quais são os hábitos, quais são as práticas, os valores, né, e as visões que as pessoas têm de saúde e que tem a ver com o seu cotidiano, né? Tá bom? Então é isso. Algum comentário com relação a esse caso, né? É um caso bem, enfim, extremo, né? Mas ele permite a gente discutir várias dessas dimensões que a atenção intercultural em saúde coloca em relação e coloca como desafios para o profissional. Então, aqui só apresentar já a nossa autora de hoje, a Natália Ramos, que é uma das grandes pesquisadoras desse campo da saúde intercultural e principalmente, né, nessa reflexão sobre a comunicação, né, sobre as barreiras de comunicação que se colocam para atenção em saúde, né? Então, ela é professora da Universidade Aberta de Portugal e psicóloga e vem trabalhando há muito tempo, né, com a questão da migração e relações interculturais, né? Então, vejam vocês, né, que o Brasil é um país feito de imigrações, né? Então, a gente percebe também, né, não só na relação com populações indígenas, mas também, de modo muito forte, né, essa relação com as culturas de imigrantes, né? Imigrantes de primeira geração, segunda, terceira geração. Muitos de vocês são de famílias de imigrantes, né? E também hoje em dia, né, a questão dos refugiados, né? Então, o Brasil, por exemplo, tem um grande número de pessoas haitianas, né, que vieram do Haiti e são refugiados, né? Então, alguém
fez uma observação aqui pelo chat. Vamos ver. Não? Ah, Isabela levantou a mão. Pode falar, Isabela. Professor, na verdade, surgiu uma dúvida. Como que o profissional da saúde iria abordar o seguinte fato? Tipo, tem uma tribo, não sei qual, que quando nasce uma criança com deficiência, eles, tipo, enterram viva a criança. Não sei se você já ouviu falar dessa tribo, sei lá, Já essa cultura. sim. E Aham. como que um profissional da saúde poderia abordar isso, sabe? Então, a primeira coisa, Isabela, é conversar com as pessoas, né? A primeira coisa é fazer um exercício. Vejam que esse é um caso extremo, né? E é um tipo de situação que rapidamente mobiliza a gente de um modo até sentimental, né? Que é próximo desse caso que eu passei para vocês, que é o caso de uma criança desnutrida, né? E a gente tem construções culturais e religiosas muito fortes, inclusive religiosas e políticas, em cima desse fenômeno, né? Que é o fenômeno que é chamado de infanticídio, né? E que é praticado por alguns povos indígenas nas Américas, né? E posso dizer para vocês que ele já foi praticado em larga escala nas Américas, né? Porque ele é um fenômeno muito, como posso dizer, ele marca um entendimento do que é a vida, né? Então, é por isso que ele é tão complicado da gente entender, e por isso que, nesse caso, a gente tem que ter uma escuta muito atenta, né? Por quê? Porque é muito fácil a gente julgar, né? E, nesse caso, estabelecer já uma relação etnocêntrica, né? Logo de partida, né? E isso é uma coisa que a gente procura fazer quando a gente está nesse exercício de interculturalidade em saúde, é não tirar, não é entender o outro não só por um elemento, né, uma prática específica, mas perceber essa prática num conjunto de sentido para o outro, né? Então entender por que que isso acontece, né? Desde quando isso acontece, se acontece só nesse povo ou em muitos povos diferentes, né? Entender se tem algum ponto em que se pode chegar numa compreensão mútua, né? Então, nesse caso específico, né, uma atitude, por exemplo, de choque com essa questão, ela vai gerar os profissionais de saúde a entenderem todo esse povo como, eles são ruins, né? Eles não cuidam, o mesmo juízo de valor, né? Eles não cuidam bem das suas crianças, então a gente tem que tirar essa criança deles, né? Então, isso pode degenerar em coisas também muito ruins, como o comércio de crianças indígenas, que é algo que acontece, né? E que é também muito ruim. Então, vamos lá. No entendimento desse tipo de caso, a gente tem que perceber, primeiro, né? Primeira coisa, quando é que começa a vida para esse povo, né? Então, o entendimento de que se está matando não é necessariamente o entendimento que muitas das pessoas têm, né? Então, o que eu já vi, né, é o entendimento de que, bom, até a criança falar, ela não tem a vida, né? É a fala que constitui a vida, né? São os primeiros comportamentos humanos. Segundo, né? O corpo dessa criança, né? Então, tem o entendimento de que o corpo, muitas vezes, ele não vai ser capaz. Então, a criança que nasce com algum tipo de diferença corporal, né? Então, o que foi chamado de deficiências físicas, né? Ou deficiências cognitivas. Outro caso, o caso dos gêmeos, né? E daí, no caso dos gêmeos, existe um entendimento de que, primeiro, né? As mães não conseguem cuidar de gêmeos, né? Então, isso, uma observação de Desculpa, como foi o caso? Como foi esse caso? Como aconteceu? qual caso?
Caso não, dos gêmeos, o caso então, dos gêmeos. o caso de gêmeos, então é isso que eu estou falando para vocês, né? Em alguns casos, o que acontece é um entendimento de que a mãe não tem condições de cuidar dos gêmeos. Por questões nutricionais, então ela não consegue nutrir duas crianças ao mesmo tempo. Isso é um dos argumentos que eu já vi, né? Outra situação é daí esse entendimento mais da cosmologia, né, e do modo como se entende as relações com outros seres, né, com espíritos. Então, muitos povos indígenas têm, nas suas narrativas míticas e históricas, né, o início das doenças e de todos os malefícios ligados a um dos gêmeos que nasce. Então, quando nasce uma criança gêmea, eles entendem que essa criança pode ser o portador de algo muito ruim, né? E daí, o que vocês têm que entender também é quais são as condições, né? Então, vocês podem se deparar com um caso desse, né, no caminho de vocês quanto profissionais, né? Mas aí, Professor, eu acho que eu não ia ter muita inteligência assim para lidar, porque eu sou gêmea e assim a minha gêmea é a minha outra metade, então, sabe? mas saber, Isabela, Mas saber o realmente seu a limite. gestação é bem complicada mesmo. Eu acredito que nesse sentido assim da dificuldade de cuidar, a minha mãe só conseguiu amamentar a gente tipo até 2 meses, 3. Perfeito. Realmente assim é bem complicado. Mas, assim, no quesito emocional, eu acho que É eu muito ficaria um difícil. pouco, assim, confusa. Mas, realmente, eu acho que a gente tem que se preparar para esse tipo de situação. Então, Isabela, não, super obrigado pelo seu comentário. Então, é assim, é um dos casos mais difíceis que a gente tem, né, nessa questão da interculturalidade em saúde, e é o que recebe maior investimento político e religioso de quem é contra os povos indígenas, né? Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com esse tipo de caso. E vejam, né, só de você estar um pouco aberto a essa escuta, você já percebeu, pela sua própria história, como é que esse diagnóstico, né, desses outros, que são alguns povos indígenas, tem alguma base, né, fisiológica possível, né? Aí, qual que é a questão, né? Hoje em dia, os profissionais de saúde, abertos e atentos à questão intercultural, têm uma prática, né, de conversar com as famílias e pensar, né, bom, para a sociedade não indígena, isso é um caso muito complicado, né? Então, será que não dá para se pensar numa estratégia de adoção, né, entre famílias indígenas, por exemplo, né? Então, o que, que é possível fazer, né, nesse caso? E daí os teus interlocutores, os teus pacientes, eles vão conversar, eles sabem que para a sociedade não indígena isso é uma questão, né? Eles sabem dessas emoções que isso tipo que essas questões causam, né? E daí se vai chegar a uma solução, mas uma solução adequada, né, àquela realidade. Não uma solução que você ou a sua equipe toma porque vocês são mobilizados por um sentimento e por um preconceito, né? Então, esse é um entendimento importante desse encontro de hoje. Super obrigado, Isabela. Então, dando continuidade, né? A professora Natália Ramos, então, ela se especializou nessa questão dos cuidados de saúde e da comunicação para, né, a atenção em saúde para imigrantes, tá? Então, aqui é a Natália Ramos, né? E daí ela vai fazer esse trabalho que guia um pouco o nosso estudo, né? E que vai afirmar a importância, então está em perfeita continuidade com aquilo que a gente estudou a partir da professora Jean Langdon e do professor Flávio Vick, né? Então, a importância da interculturalidade, né? E vocês vão ver como essa interculturalidade ela marca as políticas de saúde que a gente vai estudar. A política nacional de atenção especial às populações indígenas, a política de atenção integral à população negra, tá? Então, ela vai colocar, né, que esse princípio de interculturalidade coloca em relação o indivíduo com a saúde e a doença, né?
o entendimento de que essa relação depende de uma variedade de fatores biopsicossociais e culturais. Então, existe uma complexidade, né, nessa relação. A abordagem intercultural, ela parte de modelos ecológicos e holísticos, então, uma busca de um entendimento de todas as relações, né, da relação com o meio, isso que eu falei para vocês, né? Bom, mas quais são as práticas deles de trabalho, né? O que eles comem? Aí, no caso dos Baraçano, né? Caçam, pescam, né? Moram numa casa comunitária, né? E perceber que as relações de saúde, elas não são simples, né? Não é simplesmente, tenho uma determinada doença, tenho tratamento, tenho remédio, né? Não é isso, né? Porque as pessoas, elas entendem diferente os seus estados de adoecimento e existem muitos sentidos que são dados ao que é um tratamento de saúde, né? Então, ela vai dizer, né? No mundo aberto à diversidade cultural e as diferenças são claramente visíveis, né? A cultura e a comunicação tornam-se problemáticas tão importantes, né, como a saúde em si, né, a educação e o meio ambiente, implicando a gestão da diversidade e da alteridade, né? E essa diversidade e alteridade, ela vai aparecer em diferentes graus, como eu estava falando para vocês, né? Pode ser uma diferença de idade, então vocês vão tratar crianças, tratar jovens, tratar idosos, né? Ou pode ser uma diferença de, de gênero, né? Mas também uma diferença com relação a prestação de atenção à saúde para outras sociedades ou outras culturas, né? Ela vai dizer para a gente, né? Os aspectos sociais e culturais podem constituir barreiras importantes, daí ela parte dessa questão das barreiras, né? E dos problemas que causa a má comunicação em saúde. Por um lado, pela ausência na forma de percepcionar, de perceber a saúde e a doença e os recursos aos cuidados de saúde. E, por outro lado, pelas dificuldades que os prestadores de cuidados de saúde têm em lidar com as populações que provêm de culturas diferentes, nomeadamente ao nível linguístico e cultural. Então, a língua se coloca como uma primeira barreira e uma primeira dificuldade do profissional de saúde, né? E daí, a escuta, a empatia que a gente vai ver, isso eu vou reforçar muito para vocês, né? Ela depende também do tempo. E a gente sabe que os profissionais de saúde trabalham sempre com um tempo muito apertado, né? Então, muito cansaço, muito estresse, né? E tudo isso que eu estou falando para vocês depende de uma condição de trabalho também melhor para os profissionais de saúde, porque vejam, não é simples esse tipo de atenção, de entendimento e de trabalho, que é sim exigido pelos profissionais de saúde pelas políticas nacionais, tá? Então a gente tem políticas que claramente exigem essa interculturalidade e esse tipo de preparo, né? E esse exercício que a gente está fazendo aqui hoje, tá? O encontro com a diferença cultural nos cuidados de saúde pode levar a fortes reações emocionais, que foi o que a gente acabou de vivenciar aqui, né, no caso do infanticídio, ou atitudes de rejeição dos profissionais de saúde, sobretudo, quando não há um bom entendimento sobre a cultura do doente e formação na área da interculturalidade, tá? Então, isso aqui diz da seriedade do tema que a gente está trabalhando, né? E do modo como a interculturalidade, ela vai sempre, né, dialogar com a ética nos cuidados, tá? Então, uma ética nos cuidados implica ter uma conduta com relação à cultura do doente e dar a este explicações sobre a sua doença, sobre as medidas protetivas, sobre as prescrições às quais se deve submeter, né, às quais ele vai se submeter, os medicamentos que deverá tomar, numa língua e linguagem acessíveis à sua compreensão. Então, vejam, no caso ali dos Baraçana, olha só, né, como é difícil. Então, uma coisa é a barreira linguística, né, então, o entendimento de que tem que ter uma tradução, tem que ter um tradutor, né, e
a outra questão é a linguagem, né? Então, como é que a gente traduz os conceitos técnicos, né, e o entendimento técnico dos procedimentos de saúde para uma linguagem simples para pessoas que não são formadas na biomedicina, né? Isso é muito importante, gente, porque, por exemplo, no que acontece na atenção especial para as populações indígenas no país, né? No ano passado, a gente teve uma demissão em massa, né, de todos os profissionais dos distritos de saúde que eram ou da antropologia ou da linguística, né, muitos da psicologia e da pedagogia, que cuidavam justamente dessa interculturalidade e dessa adequação linguística e dessa adequação de linguagem, né, de proporcionar uma linguagem mais acessível e um entendimento para os profissionais de saúde e para os pacientes, né, da diversidade, da diferença cultural, tá? Então, vejam, isso é algo que está na pauta do dia, né? E daí, alguns fatores sociais, socioculturais relevantes, né? Então, o contexto físico, né, e sociocultural dos doentes. Então, esse entendimento que a gente viu ali, bom, eles moram numa casa comunal, né? Isso é bem diferente. Bom, eles não estão dando comida para as crianças, isso é diferente, né? Por que será que isso acontece? Então, esse porquê, ele é muito importante, né, dele vir antes de qualquer afirmação sobre o outro. Tá? Então, por que será, né, que isso acontece? Né, é o que faz a gente partir para uma atitude de escuta e de diálogo e de interculturalidade. Né? Então, e investigar quais são as representações que o outro tem sobre a doença, né, e sobre o estado de saúde, as crenças e práticas que eles têm sobre saúde, né? Então, o que eles fazem nesse caso? Né? Que remédios que eles tomam? Faz algum chá? Né? Tem algum benzimento? Né? Que chás? Né? De que plantas né, são feitos? Quem sabe fazer? Né? E daí entender, né, que a doença pressupõe estilos de comunicação diferentes. Né? Então, isso é um caso que eu vi muito já, né, trabalhando com povos indígenas. O caso do exame de colo de útero, né, nas mulheres. Então, chegou a equipe, né, elas disseram, as profissionais, né, disseram que iam fazer o exame de PCCU, todas as mulheres da aldeia, da comunidade, vão trabalhar na roça e não encontram com a equipe. Né? Por quê? Porque elas não querem ser examinadas, né, na frente dos outros, né? Elas querem uma certa privacidade nesse tipo de exame ou não querem fazer. Né? E daí o que acontece com os profissionais é que eles chegam e fazem uma queixa, né? Daí no caso do Distrito de Saúde, né? Isso pode ser na unidade de atenção básica, né? Uma queixa entre eles. Eles não estão ali quando a gente chega, né? Eles não querem o atendimento. Não é que eles não querem o atendimento, né? Quer dizer que existe todo um entendimento do corpo, da privacidade, né? Da invasão, né? A gente tem que entender que medicinas outras, como as medicinas indígenas, elas são não invasivas, né? Não tem isso de você abrir o corpo do outro, né? De você penetrar o corpo do outro com instrumentos. Né? Então, todas essas ações já são muito agressivas para uma pessoa que vem de um outro universo cultural e de saúde, né? Ou podem ser, tá? E daí a Natália Ramos coloca para a gente esse valor, né? E essa que vai levar a uma prática da empatia, né? Então a empatia é uma competência muito importante na comunicação relacional, nomeadamente em saúde, implicando partilha emocional, capacidade de colocar-se no lugar do outro, né? E manifestar interesse genuíno em tentar compreender a sua experiência subjetiva. Então, né, antes de eu julgar a partir de quem eu sou e da minha história, né, e dos meus valores, dos meus sentimentos, eu vou tentar me colocar no lugar do outro. Né? Então, no caso ali da desnutrição, bom, será que essa família, né, os pais desse menino que está desnutrido, né, estão sofrendo também com esse estado de saúde do menino, né? Então, vamos conversar com eles, vamos escutar, né? E vamos aprender com eles. Então, isso é esse exercício da empatia, para daí chegar, e vejam,
com isso, vocês chegam num diagnóstico que ele é muito mais adequado, né, e que vai poder ter uma eficácia maior, né, nesse dado contexto. Tá? Então, a Natália vai dizer para a gente, na comunicação, e assim, assim, um fenômeno complexo, estando cada ato de transmissão de uma mensagem integrado numa matriz cultural, num conjunto de códigos, de regras e de representações que tornam possível e mantêm as relações entre os membros de uma mesma cultura ou subcultura. Os códigos culturais e linguísticos, então, eles são diferentes, né? Os códigos rituais de interação, né, diferem muito. Então, às vezes, encostar numa pessoa, né, sorrir, pode ser algo que a pessoa vai entender de um modo muito diferente daquilo que você quer expressar, né? Então, por exemplo, esse tipo né, de questão que eu coloquei para vocês que é radicalmente diferente, né? Medicinas não invasivas e medicinas invasivas, né? Então, tocar o corpo, né? Cortar o corpo, utilizar aparelhos no corpo, né, pode ser visto como uma violência, né? Então, eu já vi, né, trabalhando com populações indígenas, muitas mulheres se recusarem, gestantes se recusarem a fazer ultrassom, né, com medo do equipamento e desse toque do equipamento na barriga, tá? Então, algo que é visto como muito positivo pela biomedicina, pode ser visto como muito negativo, violento, agressivo para outras pessoas, né? Outra coisa, por exemplo, é a posição para a posição para se dar à luz, né? Então, parto de cócoras ou o parto supino, né? O parto deitado. O parto deitado numa maca, feito por um homem, é visto como uma grande violência pela maior parte das mulheres indígenas no país, né? E é visto por elas como violência obstétrica, né? Porque em muitas culturas os homens não podem nem ver o parto, né? Não podem ver a criança nascendo e a mulher tem que estar acompanhada de outras mulheres em um lugar afastado, né? Próximo a um rio, um igarapé, né? Na mata, não na aldeia. Então imaginem como todo esse contexto ele é diferente e pode ser percebido de modo violento, né? Bom, e o desconhecimento ou não respeito por essas diferenças nos traz diferentes contextos e gera problemas comunicacionais e pode reforçar os estereótipos e preconceitos. Então, essa comunicação em saúde, ela exige, né, capacidades cognitivas, né, o nível cultural e educacional dos profissionais, né, e entender esse nível cultural e educacional dos pacientes, né, uma atenção às representações e crenças de saúde, as suas próprias e as do outro, né, e as necessidades individuais, emocionais, sociais, culturais e linguísticas do paciente, tá? E tudo isso vai implicar, né, em se gerar uma relação de confiança, entender que a relação de saúde passa pelo estabelecimento de vínculo e de confiança, né? Então, instaurar um clima de confiança, né? Isso passa por gestos, por atitudes, por palavras acessíveis e simples, né? Por esse diálogo e por essa comunicação constante com o outro, né? Confiança exige o conhecimento da cultura e o respeito pela diversidade, né? E daí essa sensibilidade a esses outros contextos, tá? E daí, né, problemas identificados pelos pacientes na comunicação, né? Então, a dificuldade de articulação, né, de entender o que faz um médico, o que faz um enfermeiro, o que faz um técnico de enfermagem, o que faz um nutricionista, né? Bom, mas o que faz mesmo o conselho de saúde, né? Bom, quem que eu tenho que chamar quando eu estou doente, ou quando tem alguém doente, né? Essa dificuldade de acionar o sistema e de se comunicar, né? De modo articulado. Bom, qual que é o especialista mesmo, né? Então, isso é algo muito difícil, né? Então, as dificuldades burocráticas e administrativas, né? Então, isso acontece, por exemplo, quando você tem que fazer um exame médico no SUS, né? Bom, mas demora tanto tempo, né? Para onde que vai mesmo? Onde que eu pego? Onde que chega? Quando é que eu posso marcar? Né? Por que que essa demora toda, né?
o desconhecimento e falta de compreensão dos modelos organizacionais em saúde, dos serviços em saúde, né? Então, as unidades, né, de maior complexidade, menor complexidade, né? O papel da saúde da família, né? Todas as práticas de prevenção em saúde, de autocuidado, né? A falta de compreensão das referências normativas e culturais que regulam o seu estatuto como doentes, né? Então, também uma dificuldade de compreensão dos direitos, né? Enquanto pacientes, o direito de ser escutado, o direito de decidir sobre o que vai ser feito, né? Isso envolve a ética, né? Mas envolve também, por exemplo, né, o caso de internação, né? Internação ou saída do hospital, né? Toca, muitas vezes, né, os pacientes e a família são constrangidos a aceitar a internação, aceitar o resgate ou a aceitar a alta, né? Tem questões financeiras que passam por isso também, né? Mas vejam, é muito importante também entender a consciência e a decisão do paciente e da família nesses casos, né? Então, eu acompanhei agora vários casos de remoções por adoecimento de Covid, né, em comunidades indígenas, e que as famílias disseram que não queriam ter sido removidas, né, que foram constrangidas, coagidas a assinar um termo desculpa, que as famílias não, que os pacientes disseram que não queriam ter sido removidos e as famílias também, né? Mas que foram constrangidos a assinar termos de responsabilidade, né? Vejam que isso implica em ética, né? Mas também em tirar da responsabilidade da equipe de saúde, né? A responsabilidade pelo que vai acontecer nesse resgate, ou se ele não for resgatado, se o paciente não for removido, e se ele não for internado, né? Em todos esses casos, o que os pacientes diziam bom, nós já estávamos tendo um tratamento pela nossa medicina indígena que estava tendo sucesso, né? E a gente não quer uma internação, a gente não queria uma internação em máquinas, né? Numa medicina, biomedicina, que não sabe nem qual que vai ser não sabe nem como tratar direito essa doença, que é a Covid-19, né? Que não, se a gente morrer, a gente não vai ser enterrado na nossa aldeia e a gente vai ficar longe dos nossos parentes e vai ter que interromper os nossos tratamentos de medicina indígena que estão, no nosso caso, dando certo. Vejam como isso pode se colocar de uma maneira muito crítica, né? E muitos profissionais de saúde dizendo das dificuldades de comunicação organizacional, né, relativa à informação e às relações inter e intraprofissionais, entre os papéis. A gente tem a questão da hierarquia no sistema médico, né? Mas também essa dificuldade de entender de modo global o que cada profissional faz, né? E daí a manifestação com relação a conflitos e choques existentes nas relações entre as culturas organizacionais, científicas e profissionais, né? E dessas para com o senso comum, né? Então, entender que existe daí, né, tanto um conhecimento e um saber que vem do campo da biomedicina, mas também, né, uma cultura organizacional, né, que vai fazer com que os equipamentos de saúde promovam a atenção de uma determinada forma. Isso que eu estou falando para vocês, né? Bom, da articulação entre profissionais que têm especialidades diferentes, né? Mas também do tempo que se tem, né, para cuidar das pessoas. E a gente sabe que os profissionais de saúde trabalham sob muito estresse e com muito pouco tempo, né? E que existe uma massificação muito grande nessa atenção, né? Então, e toda uma lógica também de eximir os profissionais, né, por conta de todo esse contexto adverso, né, da questão de uma certa responsabilidade por determinados tratamentos e impactos desses tratamentos, né? Então, essa questão, né, dos conflitos e choques existentes pela relação dessas culturas organizacionais, como é que se promove a atenção, né? A partir de que aparelhos, de que equipamentos, né? De que
da unidade básica de saúde, de que hospitais, né? Onde estão localizados os hospitais de referência para determinados tratamentos, né? Como é que se acessa a rede, né? Então, por isso coloca muitas questões para os profissionais, né? E daí problemas de comunicação, só para a gente fechar, que são identificados, e daí a Natália Ramos vai colocar de um modo crítico, né? Não tem em conta todas as necessidades do paciente, né? Não tem em conta o desejo de participação e informação do paciente sobre a doença, os tratamentos, os procedimentos terapêuticos, né? Não dá informação ou dá informação insuficiente, imprecisa e ambígua, inadequada, demasiado técnica e não saber escutar tem consequências em vários níveis, né? Então vejam, muitas vezes, né, informação insuficiente, informação técnica demais, já são índices, né, de não escutar, né? Então isso se coloca como um desafio, né? Então isso pode gerar, né, aumento do sofrimento, da ansiedade, do estresse, da insegurança do paciente, dificultando a adaptação psicológica à doença. Então, entender que tem um período de adaptação psicológica do paciente à doença, né? E que tudo isso vai dificultar certamente, né, essa adaptação. Aumento dos efeitos negativos da ansiedade pré-operatória e da recuperação do doente operado. Então, vejam, essa má comunicação, né, ela tem impactos no diagnóstico, no tratamento e na recuperação, né, e impactos que são graves, né? Então, origina insatisfação quanto à qualidade dos cuidados prestados e quanto ao comportamento do profissional e dos técnicos em saúde. Gera o aumento das dificuldades e erros de avaliação no diagnóstico. Então, isso que eu acabei de colocar, né? Essa má escuta, ela gera erros e problemas no diagnóstico. Diminuição da adesão a comportamentos preventivos, a medidas protetoras de saúde e a tratamentos medicamentosos de reabilitação, e o aumento da possibilidade de abandono ou negligência na procura de cuidados, em outros serviços ao nível de outros setores, né? De recursos às medicinas alternativas, a mudança de profissional para profissional e de serviço para serviço. Isso também é algo que a gente vive muito hoje no Brasil, né? Essa mudança, não fiquei satisfeito, então vou mudar, né? Isso gera, muitas vezes, descontinuidades no próprio acompanhamento de saúde, né? Então, para a apresentação aqui. E daí saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer algum comentário.